Nós temos este mês de janeiro, todas as segundas-feiras, à primeira hora, temos feito o Evangelho no Lar. Muitos já sabem o que é, outros que eventualmente estejam hoje pela primeira vez, ficarão a saber. Evangelho no Lar é uma intenção que nós cumpriremos religiosamente no mesmo dia, na mesma hora, todas as semanas, juntando a família. Claro, juntando os que querem. Ninguém é obrigado, na nossa casa ou no nosso lar, a fazer o Evangelho. O ideal é que todos façam, mas se eventualmente alguém não quiser, farão os outros. Se todos não querem, senão um, faça esse. Porque a prece de um vai abençoar o lar, apanhando depois, pela ação direta dos próprios espíritos, todos os outros. E quem sabe, aqueles que não querem fazer hoje, começam a fazer amanhã ou depois. É um momento muito simples. Um local sossegado, tranquilo, se pudermos, uma música também ela muito suave, uma toalhinha branca na mesa à volta da qual nos reunimos, uma vasilha com água, o número de copos para as pessoas que estarão presentes, uma prece inicial simples, como que fizemos, a leitura de uma página do Evangelho, seja aberto ao acaso ou levá-lo de seguida, semana após semana seguida a leitura, como quiserem. Após a leitura, um pequeno comentário daqueles que estejam, para interiorizarem condignamente a mensagem lida, uma nova prece de encerramento com o pedido da bênção para a água. Finda essa prece, a água é servida e todos bebem um pouquinho dessa água. Esta água energizada não é uma água que funcione pela quantidade. Não precisamos de beber um copão de água, porque ela vai funcionar pela qualidade. 2 dedinhos de água no copo é o suficiente. A que sobra, eventualmente na jarra ou na garrafa, convém ser água mineral, água de garrafa ou garrafão, não da torneira. Porquê? As águas da companhia são águas tratadas. Tem lexívia, tem cloro, e isso vai dar mais trabalho aos espíritos neutralizarem todos esses elementos químicos para depois energizarem a água com essa energia espiritual. Então, sendo a água mineral, a água de nascente, ela não tem esses elementos e, portanto, será mais fácil para eles e melhor para nós. Posto isso, encerra-se o Evangelho, retomando-se na semana seguinte, mesmo dia, mesma hora. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? As preces, seja a inicial, seja a de fecho, preces simples, pedindo sobretudo pela bênção do lar, daqueles que constituem o nosso lar, e depois podemos, por alongamento, pedir a bênção para a nossa família que não está presente, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos e também para aqueles que nos queiram menos bem. Quem sabe, através da força da prece, amanhã ou depois eles também serão nossos amigos. Então é isto, resumidamente, o Evangelho no Lar. E vamos lê-lo. Vamos ler precisamente a página de hoje, aberta ao acaso. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Do item 11, o orgulho e a humildade. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros?
não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração. Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem dos seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão. Desse facto sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel, Marmande, 1862. 1862. Dois comentários. Quem é que deu a mensagem? Digam. Adolfo, Bispo de Argel. Percebermos que quando nós estamos do lado de lá, o facto de termos sido desta ou daquela religião não é o importante. O importante é o que vimos ensinar. Temos aqui um bispo católico dando uma mensagem espírita. Então isto leva-nos a pensar que a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, não é a doutrina do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Se não nos amarmos, não temos como consertar o mundo. É uma mensagem do século XIX. E ele fala de calamidades.
Estamos no século XXI. E como é que está o mundo? Calamitoso. Não aprendemos nada. Nestes anos todos, continuamos com a soberba, com o desejo de cada vez termos mais, ao invés de cada vez sermos mais. Mais humildes, mais amorosos, mais caridosos. São estes 2 comentários que se me apraz. E gostaria também de ouvir algum comentário que vocês queiram fazer. Qualquer pergunta? São muitos os religiosos, sobretudo católicos, que nos apresentam mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a diferença entre este Evangelho espírita e os Evangelhos normais da Igreja Católica? Qual é a diferença? É importante nós sabermos isto. O Evangelho é rigorosamente igual. Só que os Espíritos, e neste caso concreto o Espírito de verdade, que é Jesus, que foi Ele que comandou tudo aquilo que levou à codificação da doutrina espírita, Jesus utilizou-se de muitos espíritos já elevados para comentarem as passagens dos Evangelhos canónicos. Então, o Evangelho é o mesmo, acrescido pelas instruções dos Espíritos. O caso concreto desta, que é uma mensagem do Bispo Adolfo de Argel. E foram muitos outros religiosos que, com certeza, que a comando de Jesus, decidiram vir comentar as passagens do Evangelho. E isso é muito importante, porque muitos de nós somos oriundos precisamente da Igreja Católica, não só desta reencarnação, até das reencarnações anteriores, e ouvíamos ou líamos o Evangelho sem o perceber. Então tornou-se extraordinariamente importante estes ensinos, ou estas adendas, ou estes comentários que os Espíritos acrescentaram aos Evangelhos normais. E o Evangelho segundo o Espiritismo foi buscar todas as passagens do Evangelho com fundo moral. O folclore em si, daquilo que se passava à época de Jesus, não foi o importante. O importante para os Espíritos foi trazer-nos o cunho moral do Evangelho. Para quê? Sermos melhores ou sermos piores? Sermos melhores. Então, que pena nós, as criaturas, ao longo destes 200 e muitos anos passados sobre esta mensagem, continuamos na senda do desatino, lutando uns com os outros, dando a impressão que Jesus não disse amai-vos, disse matai-vos. E o pior, e estamos vendo, é que alguns matam em nome de Deus. Veja o erro. Deus quer a morte de alguém? Não. É o Pai de amor. O Deus em que nós acreditamos é o Deus amor. E quem ama, não mata. Então, sejamos tolerantes com as outras religiões. Claro, temos olhos na cara, temos discernimento, temos senso, temos tino, temos inteligência e apercebemos-nos de que há determinadas coisas que não estão certas e, por isso, nós mudamos. Todavia, aqueles que lá estão têm todo o direito de estar. Ou não? Têm, como nós temos o direito de estar aqui. Respeitando todos eles, quem sabe, um dia também eles respeitarão a doutrina dos Espíritos. Porque, por enquanto, ela é muito maltratada. E é muito maltratada, infelizmente, por quem não a conhece. Porque quando a conhecemos, aprendemos a amá-la. Quase sempre, quando nós falamos de espiritismo com alguém, e se a pessoa não conhece, ela dá logo um passo atrás. Arma-se contra. E se nós perguntarmos, mas conhece a doutrina?
invariavelmente a resposta é sempre a mesma: não. Isto leva-nos a pensar que nós tememos o que desconhecemos. A partir do momento de conhecermos, ficamos tranquilos e nunca mais queremos deixá-la. Porque é uma doutrina que nos orienta, cativa-nos pela racionalidade. Não nos pede nada estapafúrdio. Não nos manda ir em peregrinações a pé, não sei quantos quilómetros. Não nos pede para fazermos promessas. Porque os bons espíritos, incluindo Jesus, Maria de Nazaré, Deus, não precisam de nada. Como é que eu vou fazer uma espécie de comércio com Deus, ou com Jesus, ou com Maria de Nazaré? Dás-me isto que eu dou-te aquilo. Eles precisam de alguma coisa. É um erro absoluto. Maria de Nazaré lá quer que a gente se violente não sei quantos quilómetros a pé, muitas vezes piorando a nossa saúde, outras vezes até conduzindo-nos à morte pelos atropelamentos nas beiras das estradas. É isso que Maria de Nazaré quer, vocês acham? Não, de certeza absoluta que não. Então, voltando ao texto que nós lemos, e se vocês não quiserem dizer nada, aprendamos que muito mais importante do que tudo o que seja matéria, tudo o que seja valores, tudo mais importante são os nossos sentimentos bons. Tudo aquilo que é espiritualmente perfeito. E é isso que a nossa doutrina se esforça por nos ensinar. A razoabilidade que nós falávamos há pouco, a racionalidade da nossa doutrina, é precisamente mostrar-nos que é possível. Não sendo nada difícil nem impossível, é viável. Só precisamos de quê? Querer. E nós somos umas almas muito interessantes. Às vezes, quando somos convidados a alguma coisa, nós respondemos: eu não posso. Sabem o que é que isto quer dizer? Eu não posso. Eu não quero. Porque poder todos podemos. Haja vontade, haja ânimo, haja o desejo de fazer. Então, realmente, que esta mensagem deste querido irmão, bispo, nos concite é que daqui a mais alguns anos, estas calamidades de que ele fala, nós aqui na Terra estejamos libertos. Mas para isso temos que concorrer. Ou não? Há pouco a nossa irmã Isabel falou-nos da Marcha da Paz. Será que a Marcha da Paz, organizada aqui pela Casa Espírita, vai trazer a paz ao mundo? Concretamente, acabam as guerras todas no dia a seguir? Não. Mas se nós conseguirmos que uma das pessoas que integra a marcha se pacifique a si mesma, temos o nosso objetivo garantido. Porque como é que se consegue a paz no mundo? Pacificando o meu, ele, cada um de vocês, os da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente, e aí a paz instala-se no mundo. Mas ela tem que começar individualmente. Então é isso que a Marcha da Paz pretende. É como que uma chamada de atenção. Cuidado. Há falta de paz no mundo. Vamos nos pacificar. Somente isso. Não fazemos grandes parangonas, bem ao contrário, é uma marcha silenciosa, é uma marcha ordeira. Percorremos algumas das ruas da cidade sob a bandeira da paz. Mais nada. E não vamos arrebanhar ninguém pelo caminho. Venha cá e seja pacífico. Não, porque isso não resulta. Só vai ser pacífico quem quer.
Então, realmente, que estas mensagens do próprio Evangelho nos fortaleçam no sentido de querermos aderir a esses movimentos. São movimentos de amor. Contamos com todos, em abril, dia 15, contamos com todos, com as nossas t-shirts branquinhas, cor da paz, fazermos a marcha tranquila e serena. E dizendo a Jesus que ali estamos, em nome dele, para de algum jeito alertarmos o mundo, ou pelo menos as pessoas que se cruzarem connosco, de que temos que ser pacíficos. Queres dizer alguma coisa? Dizia o Bispo Adolfo, pobre raça humana. E é uma pobreza absoluta quando nós nos agredimos mutuamente. E como dizíamos há pouco, em nome de Deus. Palestinos matam judeus, judeus matam palestinos, árabes matam cristãos, cristãos matam árabes, em nome de Deus, vejam bem. Então não queiramos isso neste mundo de Deus. Não queiramos isso para deixar ficar o mundo dos nossos filhos e dos nossos netos. Não queiramos. É para isso que o Espiritismo veio, foi a preocupação de Jesus. Foi relembrar tudo o que já nos tinha ensinado há 2000 anos, mas que não adiantou. Porque o Espiritismo é essa pretensão do Mestre Jesus. Voltar-nos a ensinar de novo tudo aquilo que ele já nos tinha dito. Mas agora com o apoio próprio da própria ciência. Porque o Espiritismo é uma ciência. Não é uma crendice. Não. Espiritismo, ciência, filosofia e religião. 3 aspectos que não podem ser nunca separados, senão já não é espiritismo. Ora tranquila, ora serena, ora de paz. Querem dizer alguma coisa, por favor? Então vamos fazer a prece de encerramento.